uma pergunta importante. Capítulo 4. Por que você acordou esta manhã? Você precisa acordar toda manhã com determinação se vai para a cama com satisfação. George Lorimer. O primeiro ritual que você faz no dia é o ritual com maior alavancagem de longe, pois ele tem o efeito de configurar sua mente e de configurar o contexto para o resto do seu dia. Ibn Pagan. Por que você se deu o trabalho de se levantar da cama hoje de manhã? Pense a respeito por um segundo. Por que você acorda na maioria das manhãs? Por que você deixa o conforto de sua cama quente e aconchegante? É porque você quer? Ou você adia despertar até absolutamente precisar? Se você é como a maioria, acorda com o bip incessante de um despertador toda manhã e arrasta-se relutantemente para fora da cama porque precisa estar em algum lugar, fazer algo, responder a ou cuidar de outra pessoa. Dada a escolha, você tem uma escolha? A maioria das pessoas continuaria dormindo. Portanto, claro, nos rebelamos. Pressionamos o botão de soneca e resistimos ao ato inevitável de despertar, inconscientes de que nossa resistência está enviando uma mensagem ao universo de que preferiríamos continuar deitados em nossas camas, inconscientes, do que viver e criar, de modo consciente e ativo, a vida que dizemos que desejamos. A maioria de nós se resignou a um certo nível de mediocridade e potencial não atingido. Não gostamos disso. Não nos sentimos bem com isso. Sabemos que existe um nível totalmente diferente de sucesso, conquistas e realização que é possível para nós, mas nos sentimos empacados e não sabemos o que fazer para desempacar. Cochilou, dançou. A verdade sobre acordar. O dito popular cochilou, dançou pode ter um significado muito mais profundo do que qualquer um de nós tenha se dado conta. Quando você adia despertar até precisar fazê-lo, o que significa esperar até o último segundo para sair da cama e começar seu dia, considere que o que está realmente fazendo é resistir à sua vida. Toda vez que você pressiona o botão de soneca, está em um estado de resistência ao seu dia, à sua vida e a acordar e criar a vida que diz desejar. Pense sobre o tipo de energia negativa que o cerca quando você começa seu dia com resistência, quando reage ao som do despertador com um diálogo interno do tipo: "Oh não, já está na hora, preciso acordar, não quero acordar." É como se você estivesse dizendo: "Não quero viver minha vida, pelo menos não plenamente." Muitos dos que sofrem de depressão relatam que o horário da manhã é o mais difícil. Eles acordam apavorados. Às vezes é por causa de um trabalho ao qual se sentem obrigados a ir, ou de um relacionamento que está fracassando. Algumas pessoas se sentem dessa forma apenas por causa da natureza da depressão e sua capacidade de pesar sobre a mente, as emoções e o coração sem precisar de um motivo específico. O tom da nossa manhã tem poderoso impacto no tom do resto do nosso dia. Acaba se tornando um ciclo. Acordar com desespero, passar o dia continuando a se sentir assim, ir dormir sentindo-se ansioso ou deprimido, depois repetir o ciclo de melancolia no dia seguinte. As pessoas não apenas estão perdendo a abundância de clareza, energia, motivação e poder pessoal que vem de acordar de propósito, como também a resistência delas a esse ato diário inevitável é uma afirmação desafiadora ao universo de que prefeririam permanecer deitadas na cama, inconscientes, do que criar e viver a vida que desejam. Por outro lado, quando você acorda todo dia com paixão e propósito, junta-se à pequena porcentagem de grandes realizadores que estão vivendo seus sonhos. Mais importante, você será feliz. Simplesmente mudando sua abordagem sobre como acorda de manhã, você literalmente mudará tudo. Mas não aceite a minha palavra. Confie nesses famosos que acordam e acordaram cedo. Oprah Winfrey, Tony Robbins, Bill Gates, Howard Schultz, Deepak Chopra, Wayne Dyer, Thomas Jefferson, Benjamin Franklin, Albert Einstein, Aristóteles e muitos outros que são demais para listar aqui.
Ninguém jamais nos ensinou que podemos mudar nossa vida inteira aprendendo a conscientemente estabelecer a intenção de despertar toda manhã com um desejo genuíno e entusiasmo. Se você está apenas tirando uma soneca todo dia até o último momento possível em que precisa sair para o trabalho, chegar à escola ou cuidar de sua família, e depois voltando para casa e se desligando diante da televisão até ir para a cama, esta costumava ser a minha rotina. Eu lhe pergunto, quando você irá se desenvolver na pessoa que precisa ser para criar os níveis de saúde, riqueza, felicidade, sucesso e liberdade que de fato deseja e merece? Quando vai realmente viver sua vida, em vez de seguir em frente anestesiadamente, em busca de toda a distração possível para escapar da realidade? E se sua realidade, sua vida, pudesse, enfim, ser algo de que você não pode esperar para estar consciente? Não há dia melhor do que hoje para desistirmos de quem temos sido em prol de em quem podemos nos tornar e aprimorar a vida que temos vivido para a que na verdade desejamos. Não há livro melhor do que o que você tem em mãos para lhe mostrar como se tornar a pessoa que você precisa ser, capaz de atrair, criar e manter rapidamente a vida que sempre desejou. De quantas horas de sono realmente precisamos? A primeira coisa que os especialistas lhe dirão sobre quantas horas de sono necessitamos é que não existe um número mágico. A quantidade de sono ideal varia para cada indivíduo e é influenciada por fatores como idade, genética, saúde geral, quanto exercício uma pessoa faz e muitos outros. Enquanto você pode estar no seu melhor dormindo 7 horas por noite, outro alguém pode precisar de verdade de 9 horas para ter uma vida feliz e produtiva. De acordo com a Fundação Nacional do Sono, pesquisas descobriram que durações de sono longas, 9 horas ou mais, também estão associadas a maior morbidade, doenças, acidentes e até mesmo mortalidade. As pesquisas também descobriram que variáveis como depressão estavam significativamente associadas a longos períodos de sono. Como há uma variedade tão grande de evidências contraditórias de inúmeros estudos e especialistas, e como a quantidade de sono necessária varia de pessoa para pessoa, não vou tentar defender que haja uma única abordagem correta para o sono. Em vez disso, compartilharei meus próprios resultados na vida real, a partir da experiência pessoal e experimentação e de estudar os hábitos de sono de algumas das maiores mentes na história. Advirto que parte disso pode ser relativamente controverso. Como acordar com mais energia, dormindo menos? Experimentando diversas durações de sono, assim como aprendendo as de muitos outros praticantes do milagre da manhã, que testaram esta teoria, descobri que o modo como nosso sono afeta a nossa biologia é amplamente influenciado pela nossa crença pessoal em relação a quanto sono precisamos. Em outras palavras, como nos sentimos quando acordamos de manhã, e esta é uma distinção muito importante, não é baseado unicamente em quantas horas de sono temos, mas sofre significativo impacto de como dissemos a nós mesmos que nos sentiríamos quando acordássemos. Por exemplo, se você acredita que precisa de 8 horas de sono para se sentir descansado, mas está indo para a cama à meia-noite e tem de acordar às 6 da manhã, na certa dirá para si mesmo: nossa, terei apenas 6 horas de sono esta noite, mas preciso de 8. Vou me sentir exausto de manhã. Então, o que acontece assim que seu despertador toca e você abre os olhos e se dá conta de que é hora de acordar? Qual é a primeira coisa que você pensa? É o mesmo pensamento que teve na hora de ir para a cama. Nossa, só tive 6 horas de sono, estou exausto. É uma profecia autorrealizadora e autossabotadora. Se você diz para si mesmo que se sentirá cansado de manhã, então, com certeza se sentirá cansado. Se acredita que precisa de 8 horas para se sentir descansado, não se sentirá descansado com nada menos do que isso. Mas e se você mudasse suas crenças? A ligação entre mente e corpo é poderosa, e creio que devamos assumir a responsabilidade por todos os aspectos de nossas vidas, incluindo o poder de acordar todo dia sentindo-se energizado, independente de quantas horas de sono temos. Experimentei com diversas durações de sono, de tão pouco quanto 4 horas até tantas quanto 9.
A outra variável na minha experimentação foi dizer ativamente para mim mesmo como eu me sentiria de manhã tendo por base quantas horas eu dormia. Primeiro experimentei cada duração de sono, dizendo a mim mesmo antes de ir para a cama que eu não dormiria o suficiente e que me sentiria exausto de manhã. Com 4 horas de sono, acordei me sentindo exausto. Com 5 horas de sono, acordei me sentindo exausto. Com 6 horas de sono, você adivinhou, exausto. 7 horas, 8 horas, 9 horas. A quantidade de horas que eu dormia não mudava como eu me sentia quando o despertador tocava de manhã. Desde que eu dissesse para mim mesmo que não dormiria o bastante e que me sentiria cansado de manhã, era exatamente como me sentia. Depois, experimentei de novo cada duração, de 9 horas a 4 horas, e dizendo a mim mesmo que acordaria me sentindo energizado de manhã. Obrigado por me conceder 5 horas de sono esta noite. Estas 5 horas são exatamente o que preciso para me sentir descansado e energizado de manhã. Meu corpo é capaz de coisas milagrosas, das quais a menor é gerar abundância de energia a partir de 5 horas repousantes de sono. Acredito que posso criar minha experiência de realidade e escolho criar despertar amanhã, sentindo-me energizado e empolgado para levar o dia, e sou grato por isso. O que descobri foi que dormindo 9, 8, 7, 6, 5 ou até mesmo apenas 4 horas, desde que eu decidisse conscientemente antes de deitar que teria a quantidade perfeita de sono, que as horas energizariam meu corpo para me sentir maravilhoso de manhã, eu acordava consistentemente me sentindo melhor do que jamais me sentira. No entanto, não aceite a minha palavra. Eu o encorajo a experimentar por si mesmo. E então, de quantas horas de sono você realmente precisa? Diga-me você. Agora, se você tem mesmo dificuldade para adormecer ou para continuar dormindo, e isso é uma preocupação para você, recomendo muito que obtenha um exemplar do livro de Sean Stevenson, Sleep Smarter: 21 Proven Tips to Sleep Your Way to a Better Body, Better Health and Bigger Success. Este é um dos melhores e mais bem pesquisados livros que já vi sobre sono. O segredo para fazer toda manhã parecer Natal. Lembre-se de um momento em sua vida em que você tenha ficado genuinamente empolgado para acordar de manhã. Talvez tenha sido para pegar um voo cedo para as férias que aguardava havia meses. Talvez tenha sido seu primeiro dia em um novo emprego ou seu primeiro dia na escola. Pode ter sido o dia de seu casamento ou seu último aniversário. Pessoalmente, não consigo pensar em nenhum momento em minha vida quando ficava mais empolgado para acordar de manhã, independente de quantas horas tivesse dormido, do que quando criança, todos os anos, na manhã de Natal. Talvez você se identifique. Sejam quais forem as ocasiões que o tenham deixado empolgado para acordar de manhã, como você se sentia quando essas manhãs chegavam? Você tinha de se arrastar para fora da cama? Duvido. Em manhãs como essas, mal podemos esperar para acordar. Fazemos isso sentindo-nos energizados e genuinamente empolgados. Tiramos rapidamente as cobertas e saltamos de pé, prontos para encarar o dia. Imagine se todos os dias de sua vida fossem assim. Não deveriam ser? Eles podem ser. O milagre da manhã gira, em grande parte, em torno de recriar aquela experiência de acordar sentindo-se energizado e empolgado, e fazer isso todos os dias pelo resto da vida. Trata-se de levantar-se da cama com um propósito, não porque você precisa, mas porque você quer de verdade, e dedicar tempo todo dia a se desenvolver para se tornar a pessoa que você tem de ser, para criar a existência mais extraordinária, satisfatória e abundante que pode imaginar. O milagre da manhã já está fazendo isso por milhares de pessoas em todo o mundo, pessoas iguais a você. Capítulo 5. A estratégia de 5 passos à prova de soneca para despertar. Para todos os viciados em soneca. Se você pensar de verdade a respeito, pressionar o botão de soneca de manhã nem faz sentido. É como dizer,
Odeio acordar de manhã, então faço isso de novo e de novo. Dimitri Martin. Eu gostaria mais das manhãs se elas começassem mais tarde. Desconhecido. Primeiro, deixe-me apenas dizer que se não fosse por essa estratégia que estou prestes a compartilhar com você, eu ainda estaria dormindo, ou tirando uma soneca, enquanto meu despertador toca toda manhã. E o que é ainda mais prejudicial, continuaria aderindo à minha antiga crença limitadora, dizendo que eu não era uma pessoa matinal. Tem sido dito que ninguém na verdade gosta de acordar cedo, mas que todos amam a sensação de ter acordado cedo. É um pouco parecido com fazer exercícios. Muitas pessoas se esforçam para ir à academia, mas todos nós amamos a sensação de ter ido à academia. Acordar cedo, sobretudo quando se tem um propósito, sempre faz com que você comece se sentindo capacitado para seu dia. Aumentando seu nível de motivação ao acordar, NMA. A maioria de nós, quando o despertador toca a cada manhã, é acordada de um sono profundo. Deixar o conforto de nossas camas é a coisa menos atraente a se fazer. Se você fosse classificar seu nível de motivação em relação a acordar, também conhecido como seu nível de motivação ao acordar, NMA, no momento em que o despertador começa a tocar incessantemente, em uma escala de 1 a 10, 10 sendo estar pronto para acordar e abraçar o dia, e 1 significando que você não quer nada mais do que voltar a dormir, a maioria de nós, provavelmente, classificaria nosso NMA como perto de 1 ou 2. É perfeitamente natural, quando você ainda está meio dormindo, querer pressionar o botão de soneca e continuar dormindo. O desafio é: como você dá a si mesmo a motivação necessária para acordar cedo e criar um dia extraordinário, quando o seu nível de motivação ao acordar está apenas no 1 ou 2 quando o seu despertador toca? A resposta é simples: um passo de cada vez. Aqui estão meus 5 passos simples à prova de soneca para fazer acordar de manhã, até mesmo cedo, mais fácil do que nunca. Passo 1. Estabeleça suas intenções antes de deitar. A primeira chave para despertar é lembrar-se disto. Seu primeiro pensamento de manhã costuma ser o último pensamento que você teve antes de ir para a cama. Por exemplo, todos tivemos noites nas quais mal conseguíamos adormecer porque estávamos empolgados demais para acordar na manhã seguinte. Fosse véspera de Natal, a noite anterior ao seu aniversário, seu primeiro dia na escola, o começo de um novo emprego ou a saída para as férias, assim que o despertador tocava, você abria os olhos com entusiasmo e empolgação para sair da cama e abraçar o dia. Por outro lado, se seu último pensamento antes de ir para a cama foi algo como "não consigo acreditar que preciso me levantar em 6 horas, estarei exausto de manhã", então seu primeiro pensamento quando o despertador tocar deverá ser algo do tipo: "Oh meu Deus, já se passaram 6 horas, só quero continuar dormindo". Portanto, o segredo é decidir e criar toda noite, conscientemente, uma expectativa positiva para a manhã seguinte. Para ajudar nisso e conhecer as palavras exatas a se dizer antes de ir para a cama para criar suas intenções poderosas, faça o download gratuito das afirmações da hora de deitar do Milagre da Manhã em www.miraclemorning.com/Brasil. Passo 2. Coloque seu despertador no outro lado do quarto. Se você ainda não o fez, coloque seu despertador o mais longe possível da sua cama. Isso o obriga a deixar a cama e colocar seu corpo em movimento. Movimento gera energia, portanto, quando você se levanta e sai da cama, isso o ajuda naturalmente a acordar. Se você deixa o despertador ao lado da cama, então ainda está em um estado de sono parcial quando o alarme toca, e isso torna o acordar muito mais difícil. Tenho certeza de que você se identifica com rolar na cama, ainda meio adormecido, e desligar o despertador sem sequer se dar conta de que ele tocou. Sei que em muitas ocasiões cheguei a convencer a mim mesmo de que meu despertador era apenas parte do sonho que eu estava tendo. O simples ato de obrigar a si mesmo a sair da cama para desligar o despertador aumentará instantaneamente seu NMA de NMA 1 para NMA 2.
No entanto, você provavelmente estará mais sonolento do que desperto. Portanto, passo 3. Escove os dentes. Eu sei. Sério, Hall, você está me mandando escovar os dentes? Sim. O ponto é que você está fazendo coisas impensadas nos primeiros poucos minutos e apenas dando ao seu corpo tempo para acordar. Portanto, depois de desligar o despertador, vá direto até a pia do banheiro para escovar os dentes e jogar um pouco de água quente ou fria no rosto. Esta atividade simples aumentará seu nível de motivação ao acordar de NMA 2 para NMA 3 ou NMA 4. Agora que sua boca está com aroma de menta, é hora de... Passo 4. Beba um copo cheio de água. É crucial que a primeira coisa que você faça seja se hidratar toda manhã. Depois de 6 a 8 horas sem água, você estará moderadamente desidratado e a desidratação provoca cansaço. Muitas vezes, quando as pessoas se sentem cansadas, em qualquer horário do dia, tudo de que precisam é de mais água e não de mais sono. Comece pegando um copo d'água, ou você pode fazer o que eu faço. Encha-o na noite anterior para que já esteja ali para você de manhã. E beba-o o mais rápido que seja confortável para você. O objetivo é reidratar seu corpo e sua mente o mais rápido possível, para repor a água da qual você foi privado durante as horas que passou dormindo. Quando você bebe um copo d'água e se hidrata, seu nível de motivação ao acordar passa de NMA 3 ou NMA 4 para NMA 4 ou NMA 5. Passo 5. Vista suas roupas de ginástica. Por último, mas não menos importante, vista suas roupas de exercício para que você esteja pronto para sair do quarto e começar imediatamente seu milagre da manhã. Algumas pessoas preferem começar o dia pulando no chuveiro, mas acredito que devemos merecer nossa chuveirada matinal suando primeiro. Exercícios matinais são cruciais para maximizar seu potencial, pois o colocam em um estado de pico mental, físico e emocional para que você possa ganhar o dia. Falaremos sobre exercícios mais aprofundadamente no próximo capítulo. Executar esses passos simples leva apenas cerca de 5 minutos, e quando você os realiza, seu nível de motivação ao acordar deve alcançar naturalmente NMA 5 ou NMA 6. Nesse ponto, muito menos disciplina é necessária para permanecer acordado para seu milagre da manhã. Se você fosse tentar assumir esse compromisso quando seu despertador tocou, enquanto estava em NMA 1, seria uma decisão muito mais difícil de ser tomada. Eis uma revisão rápida da estratégia de 5 passos à prova de soneca para despertar, para tornar significativamente mais fácil acordar e permanecer acordado. 1. Estabeleça suas intenções na noite anterior. Este é o passo mais importante. Lembre-se, seu primeiro pensamento de manhã costuma ser o último que você teve antes de ir para a cama. Portanto, assuma a responsabilidade de criar empolgação genuína para a manhã seguinte, toda noite antes de se deitar. 2. Coloque seu despertador do outro lado do quarto. Lembre-se, movimento gera energia. 3. Escove os dentes. Use enxaguante bucal para um gás extra. 4. Beba um copo cheio d'água. Hidrate-se o mais rápido possível. 5. Vista suas roupas de ginástica. Faça por merecer sua chuveirada matinal. Dicas bônus do milagre da manhã para acordar. Tenha em mente que, apesar de essa estratégia ter provado funcionar para milhares de pessoas, estes 5 passos não são a única maneira de tornar mais fácil acordar pela manhã. Eis algumas outras dicas que ouvi de colegas praticantes do milagre da manhã. Afirmação da hora de ir para a cama do milagre da manhã. Se você ainda não o fez, pode parar um minuto agora para ir a www.miraclemorning.com/Brasil e baixar o download gratuito das afirmações da hora de deitar do milagre da manhã, reenergizantes e definidoras de intenção. Coloque um timer na luz de seu quarto. Um dos membros da comunidade da Miracle Morning coloca um timer na luz de seu quarto.
Você pode comprar um timer para equipamentos online em uma loja de equipamentos. Quando o despertador dele toca, a luz do quarto acende. Que ótima ideia! É muito mais fácil cair de volta no sono quando está escuro, de modo que fazer com que as luzes se acendam diz para sua mente e para seu corpo que está na hora de acordar. Usando ou não um timer, assegure-se de que a primeira coisa que fará quando o despertador tocar será acender a luz. Coloque um timer no aquecedor do seu quarto. Outra fã do Milagre da Manhã disse que no inverno ligava o aquecedor do quarto em um timer programado para funcionar 15 minutos antes de ela acordar. Ela mantinha o quarto frio à noite, mas quente para quando acordasse, para que não ficasse tentada a se arrastar de volta para debaixo das cobertas para evitar o frio. Ela garante que fez enorme diferença. Sinta-se livre para acrescentar coisas ou customizar sua estratégia à prova de soneca para despertar, e se tiver qualquer dica que esteja aberto a compartilhar, eu adoraria ouvi-la. Por favor, sinta-se à vontade para me contatar diretamente na comunidade The Miracle Morning no Facebook em www.mytmmcommunity.com. É tudo uma questão de ter uma estratégia eficaz, pré-determinada, passo a passo, para aumentar seu nível de motivação ao acordar pela manhã. Não espere para fazer isso. Comece hoje à noite lendo as afirmações da hora de deitar do Milagre da Manhã, colocando seu despertador no outro lado do quarto, colocando um copo d'água em sua mesa de cabeceira e comprometendo-se a dar os outros 2 passos de manhã. Capítulo